Olá, pessoal! Muito bem-vindos a mais uma videoaula. O tema de hoje é baropodometria. O meu nome é professor Alisson Ala. Viemos aqui hoje com o estudo de caso, as influências dos tipos de arcos plantares nas alterações intestinais e dores na coluna. Através do Baroscan, nós vamos fazer essa análise. Então, feita a análise tipizada no Baroscan, detectamos que a pessoa tem um pé cavo e automaticamente ela tem um desnível de quadril. Então, essa aqui é a linha X, a linha reta, e a linha Y representa o quadril da pessoa, ou seja, essa pessoa tem um quadril abalado ou desnivelado, digamos assim. Então, automaticamente, o ilíaco, um dos ilíacos dela, está encurtado. Então, ela tem o centro de gravidade projetado mais para trás do que para frente, certo? E automaticamente ela tem descarga de peso maior em um calcanhar, automaticamente pelo desnível de quadril. Então, onde nós queremos chegar? Então, lembrando que aqui nós temos o pé cavo, e nós temos o pé cavo em excesso, digamos assim, em curvatura excessiva. A gente vai poder ver em outros slides posteriores. Então, o que eu quero dizer é que os nossos pés, nós temos a fáscia plantar. Então, todos os nossos pés, nós temos a fáscia plantar. Então, automaticamente, o pé, quando ele é cavo, em demasia, a curvatura excessiva do arco natural da planta do pé, nós temos essa fáscia encurtada, certo? Ela fica muito encurtada, tanto que a pessoa ela não consegue pisar com essa parte que está em ressalto em demasia, a fáscia encurtada. Então, veja bem, e quando essa face encurta, nós temos várias alterações, principalmente também a facete plantar. Mas onde queremos chegar? Nesse mapinha aqui que a gente quer chegar, onde a gente tem o mapa dos pés. Tá? Então vamos lá, vamos mais longe, o mapa dos pés. Então automaticamente, como eu mostrei no teste de análise do Baroscan, essa pessoa aqui ela tem o quadril desnivelado, e ela tem o centro de gravidade para trás, automaticamente, o apoio nos calcanhares. Então, automaticamente, aqui a gente tem um mapa de reflexologia podal, onde na sola dos nossos pés nós temos as representações dos nossos órgãos. Ou seja, se a gente tocar naquela parte daquele órgão ali, a gente vai sentir o reflexo naquele órgão. Ou seja, aquele órgão melhora ao tocar. Tá? Então, entenda bem. Então, automaticamente, aqui é o intestino. Tá? Então, automaticamente, as pessoas que têm o pé cavo, que chegaram até mim para fazer a avaliação, eu comecei a perceber essas situações e comecei a fazer a seguinte pergunta. As pessoas que tinham o pé cavo acentuado, eu perguntava se elas tinham problemas intestinais. E todas falaram para mim que sim, que tinham problemas intestinais. Então, automaticamente, você vendo aqui que, automaticamente, onde a face é encurtada, é onde tem a representação do nosso intestino. Então, a gente pode comprovar que o pé, em curvatura demasiada, em cavo, ela tem a compressão intestinal, atrapalhando nas fisiologias intestinais, normais do corpo. Tá? Então, vamos mais longe ainda. Então, automaticamente, aqui, nós temos aqui também o nervo ciático, tá? Então, nós temos aqui o nervo ciático na base dos calcanhares. Então, veja bem, representando para vocês que as pessoas que também possuem o pé cavo e que têm a demasia demais de pisar com os calcanhares e com o quadril desnivelado, como eu apresentei para vocês aqui, ela tem sim o potencial de ter nervo ciático. Então, aqui eu venho comprovar para vocês, através de terapêuticas, que essa associação sim é válida. Todos os clientes que eu atendi tiveram esses problemas ressaltados e fomos mais longe ainda. Olha agora que legal, nós temos aqui a coluna lombar e aqui nós temos a nossa pelve. Então aqui nessa estrutura de L1 a L4, nós temos aqui o plexo lombar, onde passam os nervos aqui. Tá? E automaticamente esse músculo aqui é o ilíaco, e mais para baixo ele forma o ilho pessoas. Então o ilíaco ele passa por cima dos plexos lombares. E
automaticamente, quando o quadril está desnivelado, a gente tem esse músculo comprimido que comprime a raiz nervosa do nosso plexo lombar, podendo sim causar a dor ciática por excesso de vigorosidade do músculo ali. Ou seja, ele está sendo muito contraído. Tá? Então, visto isso, eu comecei a analisar algumas situações e elaborei algumas terapêuticas. Tá? Então, veja bem, eu elaborei algumas terapêuticas de uma maneira mais clara. Então, quando as pessoas tinham pecado acentuado, eu fazia pergunta, elas tinham sim um problema intestinal, então a gente fazia a terapêutica com bolinha, a ficar deslizando o pé na bolinha mais áspera, para poder liberar essa fáscia. E durante os dias que essa pessoa fazia essa atividade em casa, ela relatou que sim, que teve uma melhora intestinal. Então, sim, é comprovado que a fáscia encurtada em demasia, sim, ela tem um reflexo no nosso intestino, de acordo com o mapa dos pés da reflexologia podal. Vamos mais longe agora. E aqui, como eu falei, que é o nervo ciático, então automaticamente também essa pessoa que pisa muito demasia com o calcanhar e tem um desnível de quadril, comprimindo sim o plexo solar, ela vai ter sim um problema de nervo ciático. E vamos mais longe. Então, não satisfeito com esses achados que eu tive, a gente tem esse aparelho, é uma biorressonância magnética quântica. Ela faz análise de 62 funções do nosso corpo humano. Tá? É muito interessante essa máquina. E o que a gente pôde comprovar? Que sim, essa mesma pessoa que tinha um pecado, que relatava que tinha um problema intestinal pelas perguntas da anamnese, a gente também teve um achado na ressonância magnética quântica que ela tinha um desequilíbrio em tensão secundária na função gastrointestinal. Então aqui o valor real de medição, que era 55, e a faixa normal de 58 a 61. Coeficiente da função da absorção gástrica, a medição real era 29 e a faixa normal 34 a 35. Né? Então, todas as funções gastrointestinal aqui mostram estar baixas e sim comprovando terapeuticamente que essas pessoas que têm o pé cavo em demasia em sua curvatura, tem a face encurtada, sim, ela tem um problema intestinal. E feito as terapêuticas, a gente consegue ajudar e resolver o problema dessa pessoa. Agora vamos mais longe ainda agora. No pé chato, a gente pôde observar algumas situações também. Então, quando a pessoa chegava para fazer análise de pisada com Baroscan e que ela tinha um pé chato, eu perguntava se ela tinha dores na coluna. E sim, todas responderam que tinham dores na coluna. Então, a gente pôde associar que essas pessoas que têm o pé chato, que têm a queda do navicular, que é o ossinho que a gente tem, a protuberância óssea que a gente tem nos nossos pés, nessa região aqui, tá? O navicular, automaticamente quando a gente tem a queda do navicular, que representa um dos arcos que é responsável pela absorção de impacto, automaticamente essas pessoas elas têm um problema com dores associadas na coluna, porque a representação dos nossos pés aqui, ela tem dores na coluna. E, além disso, que essa pessoa que ela pisa chato, ela pisa mais internamente, e ao final do movimento, ao final da análise de marcha em movimento, o hálux toca ao final, e automaticamente, como tem a queda do navicular, o hálux toca muito fortemente, provocando até dores no pescoço, ou seja, dores de cervicalgia, tá? Então, é bem interessante isso. E a gente entrou com terapêuticas em que a pessoa que tinha um pé chato, a gente fez um fortalecimento desses pés e fez uma reflexologia podal e foi comprovado através de retorno, de feedback desses pacientes, que eles sim tiveram as melhoras nas dores, tanto cervicais quanto dores na coluna lombar, torácica e cervical. Então, esse foi os nossos grandes achados. E quando faz a análise de ressonância biomagnética,
acusa para a gente em que essa pessoa tem uma má calcificação óssea, que tem problemas nos ossos e fatores reumatoides. Então, assim, gente, é bem interessante esse achado. O Baroscan é uma ferramenta incrível, onde nos dá várias possibilidades de trabalho. E veja bem, fomos mais longe ainda para comprovar o que a gente queria fazer. Então, automaticamente, nós pegamos essas pessoas e fizemos uma palmilha personalizada para elas. Então, automaticamente, a gente usou ímãs de neodímio para poder estimular essas áreas através da palmilha. Então, a gente monta a base de palmilha. Então, se a pessoa ela tem uma predisposição aqui a nervo ciático, se ela pisa com os calcários, tem um quadril rodado e tal, aquela toda a situação que a gente explicou atrás, a gente vai deixar um ímã neodímio aqui na base do calcanhar. E se ela tem um problema intestinal, a gente vai pôr os ímãs neodímios aqui nessa região, a fim de estimular essas regiões. E feito isso, nós pegamos e montamos essa palmilha, e com o uso a pessoa relatou melhora tanto na dor ciática quanto nas funções intestinais. E as pessoas que tiveram um pé chato, a gente faz o contrário, a gente põe os ímãs neodímios nessa região da parte interna dos pés, onde representa a nossa coluna e nosso pescoço. E a gente montando essa estrutura na base de palmilhas, essas pessoas também relataram alívio de dores na coluna. Então, gente, é muito interessante. A baropodometria é uma ferramenta incrível que te dá inúmeras possibilidades de você entregar o bem-estar do seu cliente. Então, a aula de hoje foi isso. Peço para que siga nosso Instagram e promovemos a educação física de qualidade. Então, não importa como, mas mexa-se. Uma educação física consciente e de qualidade. E lembre-se sempre de fazer a sua avaliação física antes de iniciar qualquer atividade física. Fico por aqui, espero que tenham gostado.